vamos terminar essa parte aí de figuras de linguagem, tá? Ainda falta mostrar a literação, assonância, metonímia, tá? No módulo 2 não tem a explicação dessas figuras de linguagem. Porém, nós temos aqui no livro de produção de texto. Então, pessoal, agora entrou um monte de gente. Eita. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Para quem está entrando agora, livro de produção de texto, página 59. Esta página eu passei para casa. Todo mundo já com o livro em mãos? Dá um ok para mim, pessoal. Ana Bárbara, Júlia, todo mundo já está com o livro aí em mãos? Sim? Sim. Sim, tia. Então vamos começar. Os nossos leitores, né, que são Renan, Daniel, José, ainda não entraram. Estou até achando estranho. Então eu vou pedir Calma que aí, tia, qual é a página? 59 no livro de produção de texto, aquele livrinho azul. Tá bom, obrigada. Nada. Eu vou pedir para Ana Bárbara ler o número 1. Na questão, família. Isso, leia os trechos. Tá. Leia os trechos de poemas do escritor Raul Pobre. Pode ler a letra A e B ou é só uma? Lê a letra A, pode ler a B também. Tá bom. Ué, aqui vai passando um riozinho de águas órfãs fugindo. Ai, glu glu glu. Não diz nada pra ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Muito bem. Desce da timbaúva, pisando num passo pilão. Pum, pum, pum. Muito bem. Aí, pessoal, nós temos 2 poemas bem pequenos, né? Com poucos versos. Eu não queria falar de onomatopeia agora, porém, como já está aí nessa página, eu vou falar, vou relembrar, né? Porque eu acredito que vocês já tenham visto isso em algum momento da vida de vocês, já devam ter escutado falar sobre onomatopeia. Alguém aqui sabe o que é uma onomatopeia? Bom dia, Camille. Só deu para entrar agora. Bom dia, Renan. Você não morre tão cedo, hein? Acabei de falar de você. Nós estamos na página 59 do livro de produção de texto. A Ana Bárbara acabou de ler os 2 poemas, vocês não perderam nada ainda. Só a leitura do poema. E antes de respondermos essa questão aí, eu perguntei quem sabe aqui o que é uma onomatopeia, porque eu acredito que em algum momento da vida escolar de vocês já ouviram falar sobre essa figura de linguagem. São palavras que emitem som. Fala, Lucas. Bom dia. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo. Nós estamos na página 59, livro de produção de texto, que é aquele livrinho azul, tá bem? Tá. Fala, quem queria falar sobre onomatopeia? Pessoal? Oi, tia. Fala, Renan. O que é O uma que onomatopeia? são palavras que emitem som? A onomatopeia é uma figura de linguagem, assim como a metáfora, a comparação, personificação. Porém, é uma figura de linguagem que tem o objetivo de imitar sons, barulhos. A onomatopeia é muito utilizada nas tirinhas. Quando um personagem, por exemplo, chora, né? E aí aparecem lá aquelas palavrinhas buá,
ou então sniff. O que significa isso? Essas palavrinhas são chamadas de onomatopeias, porque elas buscam reproduzir o som de um choro, tá? Tanto buá quanto sniff. Um outro exemplo de onomatopeia é alguém batendo a porta. Aí geralmente aparecem lá as palavras toque-toque. Esse toque-toque é para representar o barulho de alguém batendo a porta. Também é uma onomatopeia, tá? Então, todas as palavrinhas que buscam reproduzir, imitar o som de algo, é chamada de onomatopeia. Não sei se vocês já perceberam também, algumas tirinhas, quando aparece alguma coisa quebrando, é, ou um jogando um objeto em alguém. Esses dias eu até li uma, acho que foi com o sexto ano, não sei se foi, não sei se eu coloquei na avaliação deles, ou não sei se eu li com eles, porque eles estão tendo essa matéria de tirinhas, história em quadrinhos, e aí tinha lá um personagem jogando uma torta na cara do outro. Então, geralmente, quando algo se quebra, algo se choca, aparece assim, crash, né? É outra onomatopeia, indicando o quê? Indicando o barulho de algo se chocando ou se quebrando, tá? Então, a onomatopeia é uma outra figura de linguagem, tá? E na letra A, referente aos dois poemas que Ana Bárbara leu, tá assim: as expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos? E aí, pessoal? Esses elementos são citados no próprio poema, tá? Glu, glu, glu. Tá representando o que aí? Refere-se a quê? Água. Isso aí, a água do rio, né? Reparem, o poema está falando sobre um rio. Então, quando faz glu, 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 esse som representa a água do rio. E na estrofe B? Pum, pum, pum. Alguém pisando? Não. Ao passo pilão, né, que é dito aí no poema. Alguém Timbaúva é uma árvore, tá, pessoal? Então, alguém está descendo, desce da timbaúva, pisando num passo pilão, pum, pum, pum. Então, esse pum, pum, pum está representando o som desse passo pilão. Então, pessoal, vocês vão colocar aqui a estrofe A refere-se à água do rio. E a estrofe B refere-se ao passo pilão. Agora nós vamos dar um giro lá para a página 63, porque, como eu falei, essas páginas que eu pulei vem mostrando outras figuras de linguagem que nós ainda não vimos, tá? Porque no módulo 2 vieram só aquelas três mesmo, tá? Que é metáfora, comparação e personificação. Aí aqui no livro de produção de texto tem outras, tá? Metonímia, aliteração, assonância. E aí nós vamos ver isso na semana que vem, para fechar aí o conteúdo. Então, vamos para a página 63. As perguntas são referentes às figuras de linguagem, comparação e metáfora, que nós já vimos, tá? E aí, no número 8, leia o trecho da letra de canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Luciana. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. Nesse trecho, foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? O que está sendo comparado aí nesse trecho? O amor com a flor. O amor com a flor. Olha que o amor, Luciana, é como a flor. Então, está comparando o amor à flor, tá? E ainda nessa mesma questão,
Explique o efeito dessa comparação. E aí, pessoal, o que a gente pode falar sobre isso? O que o autor, né, dessa letra de canção quis dizer com essa comparação? Qual é a interpretação que nós temos disso aí? Que o amor é igual a flor, não dura muito? Isso aí, o autor está chamando a atenção, né? O eu lírico aí faz uma comparação melancólica da brevidade do amor com a vida da flor, né? Que não dura muito tempo. Exatamente. Então, é esse efeito aí que nós vamos explicar, esse efeito de comparação. Bom dia, José. Bom dia, tia. É qual página mesmo? Por Nós favor. estamos na página 63, Tá livro bom, de produção de segundo. texto. Aí Segundo, já volto. daqui a pouquinho alguém põe a resposta aí para José da página que nós já corrigimos. 5,9, é só uma questão. Se ninguém escrever aí no chat, depois eu escrevo para você, José. Então, pessoal, voltando aí à página 63, os elementos que são comparados no poema, o amor e a flor. E aí está pedindo para explicar o efeito dessa comparação. O Renan explicou certinho, tá? Então aí o eu lírico, a voz que fala no poema, faz uma comparação da brevidade do amor, né? Dizendo aí que o amor é breve com a vida. Ele está comparando essa brevidade com a vida da flor, que também não dura muito tempo. Ok? Eu queria que vocês escrevessem com as palavras de vocês para ver como é que ficou a resposta. Vamos ver se vocês estão atentos. O que me permite saber aí nesse poema, pessoal, agora é uma pergunta minha, tá? Isso não está no livro mesmo? 63. O que me permite saber aí, pessoal, que nessa letra, nesse trecho aí, essa letra de canção, houve uma comparação e não uma metáfora. Kate, repete para mim, por favor. O que me permite saber que nessa canção que nós acabamos de ler, há uma comparação e não uma metáfora? É como? A presença do conectivo como, né? Porque é isso que difere comparação de metáfora. As duas figuras de linguagem, elas comparam elementos, aproximam elementos, né? Porém, o que vai diferenciar uma da outra é o conectivo como, que aparece na figura de linguagem chamada comparação. Já na metáfora, É 63? 63, Lucas, Já a metáfora, a presença do conectivo como não existe, tá? Então, nós diferenciamos metáfora de comparação através dessa palavrinha, desse conectivo como. Agora vamos passar aí para o número 9. O trecho da canção a seguir traz uma definição de medo. Leia-o. Lê para mim, Renan. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. Muito bem. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? O que essas comparações sugerem? Então, pessoal, nós temos duas perguntas aí. Vamos devagar, que é para vocês poderem pegar as respostas. Primeiro, que elementos são comparados aí nessa canção bem pequenininha? O que está sendo comparado? O medo e a casa onde ninguém vai. O medo e a casa onde ninguém vai. Mais o quê? E a linha. O medo e a linha. Reparem, são dois versos.
Nós temos apenas 2 versos aí. O que está sendo comparado? No primeiro verso, o medo e a linha, né? O medo e a linha que separa o mundo. E no segundo verso, o medo e a casa aonde ninguém vai. Então, o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O que essas comparações sugerem, pessoal? Falando sobre o medo, o que essas comparações estão sugerindo? Não sei, tia. Que ninguém enfrenta seu medo? Que o medo é algo que paralisa, né? Que limita as pessoas, que as impede de fazerem algo, não é isso? Sim. Sim. Olha, o medo é uma casa onde ninguém vai. Ou seja, é algo que paralisa, é algo que limita as pessoas. Então, essas comparações sugerem que o medo limita as pessoas, as impede de fazerem algo. O medo é algo que paralisa, que não deixa com que a pessoa saia do lugar, mesmo que ela queira fazer algo, né? O medo está ali impedindo, paralisando. Agora vamos a outra pergunta importante. As comparações que aparecem no texto, nesse texto aí, pessoal, sobre o medo, são feitas de maneira explícita ou implícita? Feitas de maneira explícita é quando algo está determinado, está posto, está à mostra. E implícita é quando essa comparação está sendo feita de maneira subentendida. E aí? Explícita, tia, eu acho. Não, não é explícita, não. Por quê, José? Porque não tá de uma forma aberta. E não tem a palavra como. Falou a palavra-chave aí, Renan. Repare, o medo, nesse poema, né, que está sendo comparado à casa, à linha que separa o mundo, essas comparações estão sendo feitas de maneira implícita. Por que implícita? Porque o conectivo como, né, que é o conectivo que estabelece comparação, ele não aparece nesses versos, ele não aparece nesses trechos da canção. Isso significa que a comparação está sendo feita de modo sutil, de modo subentendido, tá? Então vocês vão colocar aí que é implícita, está pedindo uma explicação. Tia, você já fez a chamada? Não, ainda não. E aí, pessoal, na explicação vocês podem colocar isso. Está sendo feita uma comparação implícita, são comparações estabelecidas pela associação de ideias, de maneira subjetiva. Tia, Oi. Rebeca tá pedindo para repetir o que as comparações sugerem. Na letra A. Tá? O medo que paralisa, que limita as pessoas. Às vezes alguém está com muita vontade de fazer algo, mas não faz por quê? Porque tem medo. Então, isso significa que o medo paralisa as pessoas, né? Não deixa com que elas saiam do lugar. Então, pessoal, letra B, implícita, pois são comparações estabelecidas pela associação de ideias. Tia, depois do porquê aqui mesmo, que eu não consegui escutar. Nem eu, tia.
A primeira resposta é implícita. Sim. E aí tá pedindo uma explicação. Esse dever foi de casa, hein, pessoal? Tô vendo que vocês não fizeram. Eu só não fiz a B. Então, são comparações estabelecidas pela associação de ideias. Agora vamos para a página 64, que é a última página que ficou aí para casa. Fala, quem quer falar? Não, só disse obrigado mesmo, que a história repetiu. Ah, tá. Na página 64, pessoal, as figuras de linguagem, comparação e metáfora apresentam uma proximidade de sentido entre si, pois relacionam dois termos que têm alguma semelhança. Acabamos de falar sobre isso, né? No entanto, diferem-se na maneira como expressam essa relação. Leia os versos de uma letra de canção e escreva qual ou quais apresentam, né? Porque pode ser mais de um, comparação e qual ou quais apresentam metáfora, tá? Ó, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. Ops, muito R. Um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Quais versos aí, pessoal? Houve comparação e qual verso aí houve metáfora? Vamos ver se vocês conseguem identificar. O primeiro verso do poema: o amor é um grande laço. O amor está sendo comparado a um laço. Porém, qual figura de linguagem eu utilizei? A metáfora ou a comparação? Metáfora. Metáfora. Seria comparação se eu dissesse: o amor é como um grande laço. Porém, eu não utilizei o conectivo como. Então, aí eu tenho exemplo de metáfora. Não deixo de ter uma comparação, né? Porque eu estou comparando o amor a um grande laço, porém, eu não fiz o uso do conectivo como. Então, eu tenho exemplo de metáfora. Esse verso vocês vão colocar lá no quadrinho de metáfora. Agora, mais dois versos em que há comparação também. E aí nós vamos ver se essa comparação foi feita por meio do conectivo ou não. Que versos são esses? Vamos lá. Compara sua chegada com a fuga de uma ilha? Isso aí, Ana Bárbara. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, aí nós estamos aproximando dois elementos por meio de semelhança, né? O que está sendo comparado? A chegada de alguém à fuga de uma ilha. Nessa comparação, foi utilizado o conectivo como? O com? Não. Com sim. Com O sim. com também pode, tá, pessoal? Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Então, qual figura de linguagem eu tenho aí? Comparação. Comparação. Vocês podem colocar esses dois versos, tá? Porque a comparação aí está sendo feita por meio desses dois versos. Chegada à fuga de uma ilha. E aí a comparação está bem clara, bem explícita. Camille, será que você pode repetir qual é o verso de metáfora, por favor? Qual, Ellen? O segundo verso. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, é isso? Não, depois. O segundo, metáfora. Metáfora, o amor é um grande laço.
Você vai escrever aí no quadrinho de metáfora o primeiro verso do poema, que é: o amor é um grande laço. Tá bem? Tá bom, obrigado. Nada. Agora, pessoal, nós estamos quase fechando esse capítulo aí, que é o capítulo inteiro falando sobre figuras de linguagem, poema, né? Na semana que vem nós vamos ver essas figuras de linguagem para poder fechar esse capítulo. Agora nós vamos utilizar o módulo 2. Vou ver se eu consigo fechar o módulo 2 hoje. Módulo 2, ainda falando sobre poema. Vamos abrir na página 26. Qual página, tia? Página 26, módulo 2. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Foi, pessoal? Dia 26. Sim. Na página 26, nós temos um exemplo de poema. Porém, esse poema é igual ao que nós vimos dia desses? Tem a mesma estrutura? É um poema Não. escrito em versos e estrofes? Não. 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 Alguém sabe como se chama um poema como esse dessa página aí, dessa página 26? Cheguei, tia. Conseguiu? Camille, é poema visual? Poema visual. Tá? O poema visual, ele tem a estrutura bem diferente dos poemas que nós estamos acostumados a estudar, a visualizar, né? Reparem, a estrutura dele não apresenta versos e estrofes. Por quê? O poema visual combina palavras e imagens, tá? De forma a criar um efeito poético. Então, reparem, a forma como as palavras, como as letras são dispostas, acabam formando um desenho, uma imagem. Por isso que se chama poema visual, porque através das palavras, a maneira como elas estão dispostas, forma uma imagem, forma um desenho. Vocês já devem ter visto vários poemas parecidos com esse da página 26. Inclusive, o ano passado, quando eu trabalhei poema visual numa turma, pedi que eles elaborassem, né, um poema visual. Eu levei vários poemas, vários exemplos de poema visual para a sala de aula. Como eu estou dando aula através do celular, e aqui é ruim para passar slide, quando eu passo slide eu tenho que pedir a Gilbert para passar para mim. Eu vou ver se nesse final de semana eu junto alguns exemplos de poema visual e coloco no slide para mostrar a vocês na semana que vem, tá? E aí eu fiz um trabalho com uma turma, foi até uma turma de 7º ano, o ano passado, em que eu pedi que eles fizessem, né, depois de terem visto vários poemas visuais, que eles fizessem, que eles criassem
um poema visual. E esse foi um trabalho belíssimo, embora as pessoas achem difícil, né? Mas não é. Então, assim, alguns alunos fizeram sobre letra musical, e aí desenharam uma nota musical. Outros fizeram sobre o amor, e aí colocaram as palavras formando um coração. Outros falaram sobre o mar, e aí fizeram lá um poema em que as palavras apareciam em forma de onda, em forma de barquinho. Então ficou uma coisa assim, bem legal. E, dando continuidade aí ao poema visual, eu até achei um aqui no livro para mostrar a vocês. Reparem, aqui eu também tenho um poema visual. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Por que poema visual? Qual a imagem que ele sugere? Qual a imagem que esse poema sugere, Um pessoal? ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Um ponto de interrogação, tá? Por isso que é chamado poema visual, porque a forma como as palavras estão escritas, estão dispostas, né? O fato de não seguir o modelo dos versos, das estrofes, faz com que as palavras formem um desenho, uma ilustração. Então, pessoal, na página 27, nós temos aí algumas perguntinhas sobre esse poema. Vocês conseguiram ler o que está sendo escrito aí nesse poema da página 26? Eu entendi Sim. algumas palavras, não Eu todas. entendi tudo. Eu não entendi a segunda. Torneira, cascata, cachoeira, catarata. Ah, eu li caçata. Não, ó. Torneira, cascata, cachoeira e catarata. Então, no número 1, pessoal, tá assim. Observe como foram organizadas as palavras no poema Água. E responda às questões a seguir. Por que as palavras foram organizadas dessa maneira no poema? Porque a água vem da Como torneira. se fosse água escorrendo. Isso aí, tá? Ué, professora, onde está escrito que o nome do poema é Água? Lá embaixo, pessoal, lá na referência. Tem o nome do autor e depois está escrito assim, Água. Cunha Léo, que é o nome do autor. Geralmente se coloca o sobrenome antes do nome. E aí tem escrito Água, tá? Então, por que as palavras foram organizadas dessa maneira? Para formar a imagem de uma água caindo, escorrendo, não é isso? Sim. Bom, não parece muito, não. Você acha que não parece? Não. É como se a água aí estivesse caindo de uma torneira ou de uma cascata. Eu também não consigo identificar isso não, tia, mas... Então, significa que o poeta, o escritor, não foi feliz na forma como ele colocou essas palavras aí, de modo que elas formassem uma imagem, né? Vocês acharam que não está aparecendo, né? Não está aparecendo com uma água caindo. Bom, pelo menos eu e Então, eu sou a Daniel... única maluca que conseguiu ver. Na letra B, pessoal, escreva de forma linear o texto que compõe o poema. Nós já conseguimos decifrar, né? Qual é o texto aí que compõe o poema? Torneira. Mais o quê? Cascata? Cachoeira, Cachoeira. Isso, vocês vão cachoeira e colocar catarata. isso aí, de forma linear, as palavras em ordem da forma como elas aparecem. Então, é torneira, cascata, cachoeira e catarata. Na letra A, tia? Não, na letra B. Ah, tá. Posso passar para a letra C? Pode. Calma aí, ô Camille, o que você botou na letra A?
Pessoal, as palavras foram organizadas dessa maneira para formar a imagem da água caindo, seja de uma torneira ou de uma cascata. Então, as palavras foram organizadas Obrigada. dessa maneira para formar a imagem de uma água caindo. E aí vocês podem colocar, né? Qualquer uma dessas opções aí, caindo de uma torneira ou caindo de uma cascata. Embora vocês tenham dito que essa imagem que o autor tentou formar com essas palavras não se pareça com uma água caindo de uma torneira ou de uma cascata, a pergunta da letra C é a seguinte: se as palavras fossem organizadas no poema de modo como você escreveu no item B, assim, direta, reta, o sentido do texto seria o mesmo? Não. Não, não seria. Por quê? Porque não estaria representando a água caindo? Isso aí, né? Pois a imagem formada pela disposição das palavras ajuda na construção de sentido do poema. E aí nós não teríamos essa imagem, né? Essa disposição aí das palavras. Então vocês vão dizer que não, né? O sentido não seria o mesmo, pois a imagem formada pela disposição das palavras ajuda na construção do sentido do poema. E aí, se essas palavras não estivessem dispostas dessa maneira, ficaria muito mais difícil de compreender, né? Se elas estivessem escritas da forma como estão na letra B. Torneira, cascata, cachoeira, catarata. E aí? Só seriam palavras sem sentido nenhum. Exatamente. Seriam palavras soltas, sem sentido algum, né? Você falou disponibilização de quê? Que disponibilização que é Eu falei a formada palavra pela errada, diz alguma coisa. disposição das palavras. A forma como elas estão dispostas, organizadas. Pela disposição das palavras, ajuda na construção do sentido do poema. Se elas não estivessem dispostas dessa forma, dessa maneira, não teria sentido algum, como o Renan mesmo citou aí, né? Se elas estivessem da forma como nós escrevemos na letra B, torneira, cascata, cachoeira e catarata, seriam apenas palavras soltas sem sentido algum. Posso passar para a letra D? Pode. Pode. A letra D é para marcar. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas nesse poema. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta para facilitar a leitura do poema. E a outra opção é: as palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica, para formar a imagem do poema. Vamos lá. A segunda. Vamos pegar pelo menos uma palavra aí. A palavra cascata. A palavra cascata está separada? A divisão silábica está correta dessa palavra? Não. Não. Tá. Então, foram separadas de forma irregular, tá? Sem obedecer à regra de separação silábica. Então, é o quadrinho, o segundo quadrinho. Nem cascata, nem cachoeira, nenhuma dessas palavras estão separadas de forma correta, tá? A separação silábica não é essa.
Agora vamos para a página 28. Creio que só falta essa página e aquela última lá que vem no final de todo o capítulo, para a gente completar com algumas palavrinhas o conceito das matérias estudadas no bimestre. Então vamos lá, página 28. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Por que vocês acham que cada palavra aí foi separada de maneira diferente? Cascata foi separada de uma forma, já cachoeira foi separada de outra. E aí? Para ficar numa posição adequada para fazer o movimento da água. Pode ser, né? Para indicar aí a quantidade de água em que cada uma delas, na verdade, elas foram separadas dessa maneira para indicar, né, a posição da água, a quantidade de água. De repente, a água vindo com menos fluxo uma hora, depois vindo com mais fluxo em outra hora, passando pela cachoeira, pela cascata, enfim. Isso aí. Então, vocês podem dizer que é para indicar a quantidade, né, da água em cada uma delas. Onde que eu tenho menos fluxo? Na torneira, na cachoeira ou na cascata? Na torneira. Na torneira, né? E vocês podem comentar isso para indicar a quantidade de água em cada uma delas. Na torneira, por exemplo, a água vindo com menos fluxo, né? Depois passando pela cascata, depois a cachoeira, que tem um fluxo maior, até chegar à catarata, que tem muito fluxo de água. Tia, você vai pro número 3 agora? Vou. Posso passar para o número 3? Eu tô em cachoeira, tia, peraí. Eita, muita gente falando junto, algum áudio falhou. Repete o número 2 que eu me perdi no meio. Rafael, elas foram separadas dessa maneira. Elas foram separadas dessa maneira para indicar a quantidade de água em cada uma delas. Reparem que a palavra torneira, ela não está totalmente reta, né? Ela está um pouquinho assim para o lado, meio como se fosse um movimento da água. E aí depois parece que o fluxo vai ficando maior. A cascata já aparecem mais letras aí, mais deitadinhas. Depois a cachoeira. Então, para dar essa ideia aí de quantidade da água em cada uma delas. Tia, pra mim aquilo aí parece tudo, menos uma torneira com as águas. Eu até pensei que era um taco de Não, golfe. torneira. E aí, no caso, Papo reto, parece um taco de golfe. essa imagem aí, feita com essas palavras, foi feita no intuito de formar uma imagem de uma água caindo. Vê se não está aparecendo. Uma água Pô, tia, caindo. ele podia embolar meio que as palavras ali, fazer uma rodinha, cada uma fazer umas gotinhas bonitinhas, pô. Aí eu consegui ver. Ah, meu Deus. Então, Até agora eu não vi nada. olha que boa ideia. Vocês mesmos podem construir um poema assim, já que vocês estão criticando aí o poema do autor, do Léo, né? Não, tia, deixa, eu aceito, eu aceito. Pô, legal ali, parece uma torneira, tia, ali, a água caindo. Então, por que vocês não fazem, né? Não produzem um aí no Preguiça. caderno prover? Ah, preguiça, né? A preguiça fala mais alto. Só de falar já deu até sono. Sei. Posso passar, pessoal? Pode. Essa é fácil.
Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido. Esse poema que nós vimos, poema visual, ele é escrito em versos e estrofes? Não. Não. A forma e o conteúdo constroem o sentido do poema? Acho que não. Sim. Sim, né? A forma como as palavras são feitas, Professor, em né? que página a gente 28. A forma como as palavras são organizadas, dispostas, colaboram Verdade. para o sentido, né? Para a construção de sentido do poema. E a última não seria, por ser um poema visual, as palavras não são trabalhadas de modo especial. Errado, né? As palavras são Errado. trabalhadas, sim, de modo especial. Tanto que elas não aparecem na horizontal, conforme nos poemas que nós estamos acostumados a ver, né? Elas são trabalhadas de modo especial, a fim de formar um desenho, uma ilustração. Então, pessoal, número 4, para fechar essa página. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas, que nós lemos lá no início do capítulo, e o poema Água? E aí? Diferença básica. O poema As Formigas foi organizado em quê, pessoal? Como é a organização? Estrofes e versos. Estrofes e versos. Isso aí. Então, vocês vão dizer que o poema As Formigas foi organizado em versos e estrofes. Dizemos que é linear, né? Quando um poema é escrito em versos e estrofes, segue a estrutura linear. Pode botar isso, tia? Quando eu era do 4º ano, na minha outra escola, a gente fez um trabalho sobre poesia visual, que a gente tinha que escolher uma determinada figura ou um desenho e fazer, vamos supor, encher de palavras e fazer como se fosse desenho com palavras mesmo. Isso aí. O ano passado eu também fiz um trabalho no 7º ano dessa forma. E aí as pessoas pensam assim, meu Deus, mas é muito difícil criar um poema assim. Não é tão difícil. Como é que deve ser feito? Primeiro você vai pensar no tema, né? Porque eu também não posso desenhar qualquer imagem, colocar qualquer palavra. Então você vai pensar num tema. Ah, eu quero escrever sobre o amor. Ou então eu quero escrever sobre a natureza. Ah, eu vou escrever sobre a natureza, então eu vou pensar no desenho de um sol ou no desenho de uma flor. Você vai pegar o lápis, vai fazer esse desenho primeiro, mas assim, sem forçar muito o lápis, tá? Você vai fazer um desenho clarinho de uma flor, de um sol, de uma nuvem. Teve até um aluno que fez falando sobre a chuva, e aí desenhou umas nuvens, aí nos pingos, né, da chuva, tinham palavras também, ficou bem legal. E aí vocês vão desenhar a imagem, né, o sol, a flor, enfim. E aí vão pensando sobre no que vocês vão falar e vão colocando as palavras por cima do desenho. Aí vai formando a flor, vai formando o sol. Então, primeiro, na verdade, é pensar no tema, depois desenhar, mas não desenhar assim forte, né? Fazer um desenho claro para depois você organizar as palavras em torno daquele desenho. E aí, no final, pode pintar, desenhar, passar o lápis forte para o desenho ficar mais visível. Enfim, não é difícil, é um trabalho bem legal. Depois nós até podemos pensar em fazer, aí vocês mostrem aí através da câmera, ou então tirem fotos e enviem para o meu e-mail. Vou pensar num trabalho sobre poema visual aí. Deixa que na segunda-feira eu vou mostrar mais poemas para vocês, porque aqui no módulo 2 só tem esse. E eu achei aqui num livro meu, aquele do ponto de interrogação. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro de produção de texto. Vai valer ponto, tia? Sim. No livro de produção de texto de vocês também tem sobre poema visual. Na página 69, deixa eu ver aqui. Fala, tia. Página 70, tia, tem uma. Não é na página 70, já vi. 69 também tem. Eu tô vendo se tem mais ou se só tem esse.
Ah, tem outro aqui também na 76. Olha, da 76 é bem legal, ó. A forma como as palavras foram dispostas formou um gatinho, ó. Esse aí ficou melhor que o da água. Tem outro aqui na página 70 também. Ó, um pêndulo. Mas eu vou mostrar outros para vocês. Vou ver se eu faço um slide com outros. O ano passado eu mostrei um que forma uma caneca de café. Não sei se vocês já viram esse. Aí forma a caneca de café e a forma como as palavras foram dispostas dá a ideia do cheirinho do café saindo assim da caneca. Muito legal também. Vou ver se eu trago esse para vocês e mais alguns outros. Mas para fechar aí a página 28, pessoal, então o poema As Formigas é organizado em versos e estrofes. Além também de possuir rimas, né? Nesses poemas visuais, reparem, não há rima, tá? E agora vamos falar do poema visual, né? Como são dispostas as palavras num poema visual, pessoal? Hein? Pessoal, todo mundo Oito, aqui. pensando. Vocês estão no número 4? Sim. O número 4 está perguntando as principais diferenças entre o poema As Formigas e entre o poema Água, A tá? estrutura. Então, a estrutura, né, que no poema As Formigas é organizado em versos e estrofes, além de possuir rimas. Já o poema Água, as palavras são dispostas de forma a quê? Irregularmente. Maneira a formar uma Imagem? Referente ao poema. imagem. Poema visual, tenho em mente que sempre vai formar o poema ele vai formar um desenho, uma imagem. Então, as palavras são dispostas ou as palavras são organizadas de modo a formar uma imagem que contribui para a compreensão do sentido do poema. Então, essa é a diferença básica entre o poema As Formigas e o poema Água. A estrutura de cada um. Agora, nós vamos para as últimas páginas do capítulo, que são 36 e 37. Vocês vão perceber que cada quadrinho desse com o conceito tem o conceito de cada uma das matérias que nós estudamos durante esse período aí de junho, né? Essas aulas online. Então, vamos começar lá pelo quadrinho verde, que fala sobre poema. Poema geralmente é organizado em... Versos e estrofes? Isso, muito bem. Versos e estrofes. Ainda no quadrinho verde, já começa por uma palavra. Tracinho. Camille, que página você tá? 36. Todo mundo tá na página 36, pessoal? Eu tô. Sim. Eu também. Eu olhei agora o chat, pessoal perguntando o prazo do trabalho. Gente, não tem trabalho ainda não, tá? Isso foi só uma ideia. Depois, com calma, eu vou fazer um planejamento de como pode ser feito, de como vocês vão me mostrar esse trabalho, se é através da câmera ou se é enviando pelo meu e-mail, mas não tem nada estabelecido ainda não, tá? Então vamos aí, página 36.
O poema geralmente é organizado em versos e estrofes. Ainda no quadrinho verde, já começa por uma resposta, por uma palavra, tracinho, tracinho, ou eu poético. Eu lírico. Eu lírico. Muito bem, eu lírico, né? Que pode ser chamado de eu lírico ou eu poético, que é aquela voz que fala no poema. Agora vamos para o quadrinho ao lado, o quadrinho roxo. O poema visual caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os Elementos visuais. elementos visuais, os desenhos, as imagens. Elementos visuais. Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma, tá? O conteúdo e a forma. Nada mais é do que aquilo que o tema, né, o que a gente pensa em escrever, o conteúdo e o desenho, a forma como, depois de pronto, né, depois de organizar, de expor as palavras, a forma como ele fica, o desenho. Então, conteúdo e forma. Agora, no quadrinho de baixo, nós temos o conceito aí de uma figura de linguagem, né? A personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem utilizada para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, aí a palavrinha que faltou é humanas. Agora, o conceito de comparação. A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando é estabelecida uma aproximação de dois elementos entre os quais existe uma relação de Semelhança. por meio de um elemento Comparativo explícito. comparativo. Professora, tá em qual página? 36. Pessoal, vocês não estão com o áudio ligado, não? Comparação. Então, a comparação ficou semelhança, né? São 3 linhas aí para completar. Semelhança, comparativo e explícito. Por meio de um elemento comparativo explícito. Esse comparativo explícito que está sendo dito aí é o como, é o conectivo como. A metáfora é a figura de linguagem que ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado, substituindo outra em virtude de uma relação de Semelhança. semelhança de novo, né? Porque, na verdade, a comparação e a metáfora são figuras de linguagem parecidas. Semelhança entre elas, ou seja, é uma comparação Subentendida. subentendida, ou seja, é uma comparação que não está explícita, que não está clara, determinada, assim como ocorre na figura de linguagem comparação, tá? Então, aí as duas palavrinhas são semelhança e subentendida. Camille, Oi. Rafael Lucien tá pedindo para repetir o verde e o roxo, porque ele teve que sair. Muito obrigada, Renan. De verdade, a gente estava sendo ignorado. Por quê, Júlia? Ô, Júlia, eu pensei que você tinha pedido o O azul. roxo sendo
Ninguém me respondeu. Eu tô lá meia hora já. Eu e o rapaz tentando perguntar as Você coisas. falou Ninguém azul, respondeu. mas você queria falar roxo? É porque, Eu Júlia, botei azul barra roxo porque eu não tava enxergando qual era a cor. porque o pessoal está aqui, ó, foco na aula. Ninguém tá olhando o chat, Não, mas tinha um monte de gente falando no chat. Eu tô lá tentando emitir um negócio e ninguém me responde. Então vamos lá, ó, repetindo aí, o quadrinho verde. São 3 linhas: versos, estrofes e eu lírico. Versos, estrofes e eu lírico. Agora a resposta do quadrinho roxo. Elementos visuais, conteúdo e forma. Isso é roxo, tia? Ah, Eu lilás. acho que eu tô daltônica. É azul, tia. É, eu tô enxergando roxo, pessoal. Eu também tô enxergando roxo. Então, ó, elementos visuais no roxo. Eu também. Elementos visuais, conteúdo e forma. Agora, na página 37, que eu estou visualizando um azul. E vocês? Agora sim é o azul. Então, pessoal, página 37, círculo azul, nós temos o conceito de modo. Falando sobre verbo agora. Para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo Imperativo. Indicativo? Imperativo. imperativo. Muito bem. Ao lado, no círculo verde, ainda falando sobre modo imperativo. O modo imperativo pode ser classificado de 2 formas. Nós o conjugamos de 2 formas. Quais são as Afirmativo e negativo. Afirmativo e negativo. imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Agora, aí no meio, pessoal, nesse quadro amarelo, um pouquinho maior, nós vamos dar o conceito de sujeito, a classificação de alguns sujeitos. Vamos lá. Quando o sujeito é explícito, ou seja, quando ele aparece na frase, quando ele está determinado e possui um único núcleo, é chamado de sujeito Simples. simples. Muito bem. Tia, são 9 horas. 9h02. Tá, vamos só fechar essa página aqui. E a chamada, não esquece, tia. Uhum. Chamada. Vamos lá. Quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado sujeito Composto. composto. Muito bem. Quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito oculto. Pode ser também chamado de desinencial ou elíptico, tá? Então, qualquer uma dessas 3 denominações. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito Indeterminado. Indeterminado. determinado. Muito bem. Essa é a matéria mais fácil sobre sujeitos. É? Você achou? Uhum. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é denominada Oração sem sujeito? oração sem sujeito. Muito bem. E por último, falando sobre concordância verbal, que tem a ver com o conteúdo de sujeito predicado, o verbo concorda com o sujeito em. Essa concordância é chamada concordância verbal. E aí? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, tá?
que isso significa? O verbo concordar com o sujeito em número e pessoa. Número, singular ou plural? Pessoa, Primeira, eu, segunda, singular, eu, segunda, tu e por aí vai, tá? Então, número e pessoa. Pessoal, para quem tem acompanhado as aulas online, quem tem entrado todos os dias, nós acabamos de fechar o capítulo 4. Quem, porventura, estiver com alguma página em branco, é porque deixou de assistir a alguma aula ou porque não fez a tarefa, porque até aqui tudo já foi passado e corrigido. Tanto que nós acabamos de completar aí os conceitos de todas as matérias vistas. E nós vimos tudo isso. Poema, sujeito e predicado, concordância verbal. Então, capítulo 4 é encerrado, tá? Quem está com alguma página em branco, depois vai lá na plataforma. O meu não tá nada em branco. Tia, qual foi o último? O meu também não. Rever aí a aula que perdeu para poder colocar o livro em dia, tá? Então, agora vamos à chamada. Professora, qual foi o último que eu não escutei? Número e pessoa. Concordância verbal. Obrigada. Nada. Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Bárbara. Ana Clara.